A gente tem um link aqui, um arquivo, do dia em que foi confirmada a morte da Isabelle, no dia 15 de fevereiro de 2018. Estava o Pierre, inclusive, comigo aqui. Vamos acompanhar para relembrar. Nós temos agora já de cara aqui uma informação com o Pierre, ao vivo, para saber quais os procedimentos que confirmaram a morte da Isabelle. Pierre, difícil dizer bom dia, né? Mas seja bem-vindo ao programa A Voz do Litoral, trazendo todas essas informações que são necessárias para a comunidade, para nós todos telespectadores, entender o que aconteceu. Hoje, mais do que nunca, impossível dar bom dia, Tony Lagos. Impossível. Tony, para chegar ao diagnóstico de morte cerebral, é preciso realização de pelo menos 3 exames clínicos. O médico Marcelo Sader, o neurocirurgião, que desde o momento em que a Isabelle deu entrada aqui no Hospital Regional do Litoral, acompanhou a situação da garota, ele realizou o primeiro procedimento para detectar se havia ou não morte cerebral nela às 10 horas e 44 minutos. Nesse horário, nesse exame que ele realizou, foi possível perceber que o cérebro já não dava sinais de estímulos, sinais de respostas aos estímulos realizados por ele. Como manda o procedimento hospitalar, 1 hora depois, por outra médica, outro médico, foi realizado o mesmo exame. Também nesse exame ficou constatado que o cérebro não respondia aos estímulos. Assim, por volta das 9 horas da noite, uma junta médica de Curitiba, com diversos profissionais especializados e até mesmo equipamentos que puderam constatar que o cérebro dela não recebia mais o fluxo sanguíneo, também percebeu que havia morte cerebral. Aí sim foi dado o diagnóstico de que a garota havia sofrido a morte cerebral, porque a morte cerebral ela funciona da seguinte maneira: quando não há mais a circulação sanguínea no tronco do cérebro, e dessa forma é feito então o diagnóstico de morte cerebral. Tudo isso aconteceu durante apenas um intervalo de cerca de 14 horas, desde o momento em que ela entrou até o momento em que foi feito o último exame. E precisava desses especialistas de Curitiba, porque eles têm um equipamento que podem olhar, podem analisar de maneira minuciosa se o cérebro está recebendo ou não corrente sanguínea. O que acontece? Muita gente se pergunta, mas o coração dela estava batendo, mas ela tinha alguns sinais vitais funcionando. É que é o seguinte, o cérebro ele manda para os demais órgãos do corpo as ordens do funcionamento, ou seja, é o cérebro que determina o batimento cardíaco, que determina o funcionamento de todo o corpo humano. Sem o funcionamento do cérebro, o corpo humano ele só funciona por ajuda de aparelhos, e foi assim que a Isabelle se manteve viva na quarta-feira, com a ajuda de aparelhos. Ela respirava através de aparelhos, o batimento cardíaco dela era normal, teve um momento até durante a quarta-feira que ela teve um pico de batimentos cardíacos, depois a pressão dela caiu, mas depois se manteve estável durante o restante do dia. Apesar disso, não teve essa melhora no quadro clínico dela. A bala fez uma lesão muito grande no cérebro e essa lesão fez com que o cérebro parasse de enviar essas ordens para os demais órgãos do corpo. Tony, eu vou só pedir uma licença, porque agora eu estou recebendo algumas mensagens no WhatsApp de familiares e de amigos da Isabelle que estão agradecendo, já desde o início do programa, o apoio da TVCI, estão agradecendo a cobertura que a TVCI fez sobre o caso. E, apesar de toda a dor, deixar bem claro, de todos nós, principalmente aqueles que tinham contato mínimo com a Isabelle, que é o meu caso e o caso de muita gente, que é uma situação bem delicada, porque assim, eu nunca fui amigo pessoal dela, mas sempre conversei, sempre quando encontrei ela, conversava com ela. E é uma garota que infelizmente morre de maneira precoce. Tony, eu volto com você. Ok, Pierre, entendo perfeitamente, porque o meu sentimento é o mesmo aqui. Vocês talvez não consigam entender a maneira que eu estou apresentando o programa hoje, porque se esse programa vai fazer 10 anos no ar, praticamente a Isabelle esteve com a gente o tempo todinho. Então é difícil pelos pais, por tudo que a gente viveu com eles, e o Pierre acabou me derrubando aqui também, né? Estou tentando me segurar, porque eu quero dizer o seguinte, eu quero cumprimentar também a equipe médica do Hospital Regional e, claro, os médicos que vieram apoiar da capital do estado. Porque eles foram de uma competência muito grande, eles tentaram fazer de tudo que é possível, de tudo que a medicina coloca à disposição, para tentar reverter o quadro
da Isabelle. Foi possível? E eu digo... Aí então, né, minha gente, isso aconteceu, esse link, no dia 15 de fevereiro de 2018. A morte, infelizmente, da Isa foi confirmada no dia 14 à noite, para deixar bem claro. O programa foi ao ar no dia 15 e a gente constatava. Foi uma fatalidade? Foi uma tragédia? Foi um assassinato? Não sei, é isso que eles vão julgar quando o júri acontecer. Quase que a dona Rosânia foi junto, né? Porque a linha de tiros quase pega na cabeça da mãe também. Então, foi uma coisa realmente muito grave. E por isso que eu digo, né, que todo mundo estarrecido, porque se a mãe ela está esgotada em todos os seus limites, psicologicamente falando, o pai, o Sérgio, o irmão Felipe, o tio, o Herbert, o tio dela, enfim, que estava dirigindo o carro. É uma coisa decepcionante o sentimento. Eu não vou ser louco aqui e dizer, não, eu me coloco no lugar da dona Rosânia, porque eu imagino a dor. Não posso imaginar. Só pode imaginar quem perdeu um filho. Porque a imaginação ela é muito ampla, cada um imagina uma coisa. Então, eu não quero cometer essa loucura de falar assim, eu imagino que a dona Rosânia está sofrendo. Não consigo. E que Deus me conserve dessa maneira, porque eu não quero imaginar, eu não quero sentir isso de perder um filho. Eu tenho 3, né? Uma, inclusive, da idade que a Isa estaria hoje. Então, eu não acho justo falar eu imagino, mas é muito difícil tudo que aconteceu. Em toda a imprensa a gente mostrou agora há pouco, né?